Hoje nós vamos, então, para a parte final do terceiro capítulo. Então, eu vou projetar aqui para vocês. E a gente vai começar já com as pauladas das traduções. Então, aqui nós vamos começar vendo as traduções da palavra Asherá, aqui na Bíblia grega, Septuaginta, que é essa LXX aqui, é a Septuaginta. A Vulgata é a tradução latina. A Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Tá? Então, só para nós percebermos, nós já vimos, são os textos que nós já vimos no segundo capítulo. Então, quero mostrar para vocês que Asherá não aparece na maior parte das vezes. Tá? Então, vai ter muito a ver com bosques. Veja que em Juízes 3:7, tanto a latina quanto a Almeida Revista e Corrigida vai enfiar Astarote aqui no meio. Tá? E olha, a Almeida Revista Atualizada, poste ídolo vai ganhar, né, de lavada aqui, no lugar do nome Asherá. Lembrando que no hebraico vai ter sempre relacionado com o nome da deusa Asherá. E continua aqui nos outros textos. Então, veja que aqui em 1 Reis 15:13 vai ter a Será, né? Mas a maior parte vai ser bosque, imagens dos bosques, poste ídolos, né? Continua aqui também, tem a Será aqui em 2 Crônicas 15:16, mas a maior parte das demais, veja como é um apagamento completo do nome da deusa. Tá? Agora aqui nós temos outras traduções, nós vamos ter, agora eu não sei se eu vou lembrar de todas, aqui é Almeida Corrigida Fiel, vai ter, se não me engano, ou é essa primeira ou é essa terceira, é de Portugal, a de Jerusalém, a tradução ecumênica, Tebe, Ave Maria, Nova Pastoral e Peregrino. Então veja que vai aparecer a Xerá aqui, a Serás aqui, a Serás aqui. A Nova Pastoral ela conseguiu reverter a maior parte, mas não tudo, tá? E colocar o nome da deusa aqui. Mas veja que tem muitos postes sagrados, bosques, Astarote, Astarte, postes sagrados, lenha da árvore aqui, árvore sagrada, ídolo, madeira do ídolo, ídolo de madeira. Tá? Então, são as traduções que vão aparecer nas ocorrências do nome da deusa. Aqui os outros textos, com essas traduções diferentes. Veja que a nova pastoral, que é a penúltima, quase tudo vai ter o nome da deusa, né? Aqui vai ter ídolo. Isso no lugar de Asherá é uma aberração, né? Botar ídolo, botar bosque, botar poste sagrado, estela, ídolos de pau, ídolos a Xerá, ídolos a Xerá, ídolos a Xerá. A Estela novamente. Veja que é assim, isso para comparar as mudanças nas pesquisas, né? E como. E essa é a razão pela qual nós não vamos encontrar a Xerá 40 vezes na quase todas as traduções, né? Então, nós temos imagens de bosque, postes sagrados, ídolos, cipós,
estacas sagradas. Então, veja que aqui, pense que tudo devia estar a cheiragem. E essa é a escolha da maior parte dos tradutores. E aí, se nós fazemos a mesma coisa com os termos Kedeshá e Kedesh, o soco no estômago é um pouco maior. Porque a gente vai ver meretrix já na tradução latina, a gente vai ver prostituição, rameira, prostituta, prostituta cultual, meretriz, quem se prostitua no serviço do templo. Olha os efeminados aqui, que a tradução latina vai começar a traduzir Kedesh como efeminado, e depois vai ter sodomita, rapazes escandalosos, e esses são os Kedesh, ou seja, os sagrados, os consagrados, prostitutos cultuais, sodomitas, meretrizes. Desculpa que ficou pequenininho aqui, mas é basicamente prostituta, hieródula, tá aqui, prostituta, aqui, veja a nova pastoral, também tem prostituição sagrada, mas aqui colocou mulher sagrada. Tá? Prostituta, hieródula, mulher sagrada, prostituta. Prostituta, hieródula, prostituta, mulher sagrada, prostituta. Pratique cultos que incluam prostituição, prostituta sagrada, cortesã, mulher sagrada, prostitutas sagradas. Pratique cultos que incluam prostituição, sodomita, prostituto sagrado, prostituta, homem sagrado, prostitutas sagrados. Homens e mulheres que praticam prostituição nos santuários pagãos, olha o tipo de tradução, só para traduzir Kedesh e Kedeshá, né? Sodomitas, prostitutos sagrados, hieródulos, prostitutas sagradas, prostituição sagrada, ó, nem a nova pastoral se salvou aqui, prostituição sagrada. Os que praticam prostituição nos santuários pagãos, sodomitas, prostitutos sagrados, hieródulos, prostitutas sagradas, prostituição sagrada, prostituição sagrada. Homens e mulheres que praticavam prostituição nos santuários pagãos, sodomitas, prostitutos sagrados, hieródulos, cultos de prostituição, sodomitas, prostitutos sagrados, prostitutas, prostituição sagrada, prostituição, impuros, prostitutos, efeminados, prostitutos e rapazes. Prostitutas dos templos, meretrizes, hieródulas, cortesãs sagradas, hieródulas, prostitutas sagradas e prostitutas do templo. E aí nós temos que tocar num assunto importante, a suposta prostituição homossexual, porque nós vimos aqui inúmeros elementos que são interpretados hoje como homossexualidade. A questão sodomita, a questão efeminado, a suposta prostituição homossexual que durante séculos esteve na vanguarda dos comentários cristãos sobre Kadesh e Kelev, em Deuteronômio 23, 17 e 18, não tem base sólida nos textos bíblicos e contextos examinados anteriormente. A principal razão para isso é que sexualidade é uma categoria ocidental recente. É no contexto do chamado Ocidente que esse conceito nasce e vai operar no sentido de significar as múltiplas experiências relacionadas ao corpo, ao desejo e afins. Trata-se de uma categoria que opera estruturando e organizando as formas de pensar o mundo no Ocidente. Alguns cientistas e pesquisadores ainda podem questionar se isso significa efetivamente que não havia o que se reconhece na atualidade como relações homossexuais na antiguidade.
Entretanto, é preciso compreendermos que não é porque duas práticas são fisicamente parecidas que elas são a mesma. Então, quando nós dizemos que não existe a categoria homossexual na antiguidade, nós não estamos dizendo que não existem as práticas semelhantes, tá? De dois homens tendo relações, duas mulheres tendo relações. Não é isso que estamos dizendo. Duas práticas fisicamente parecidas não são categorizadas da mesma maneira em culturas e épocas diferentes. O primeiro desafio é conseguirmos olhar para a sexualidade na antiguidade e não a correlacionarmos as categorias de sexualidade das sociedades ocidentalizadas. Os termos referentes a determinados elementos podem abarcar um campo semântico diferente se comparando as culturas fonte e as culturas receptoras das traduções dos textos da Bíblia hebraica. Um exemplo é que os rapazes espartanos, para serem considerados homens na sociedade, precisavam ter relações sexuais com outros homens durante seu rito de passagem. Lá no livro da História da Virilidade, você vai ver isso, no volume 1. Assim como o termo virgem, como observamos no primeiro capítulo da tese, com relação a deusa Anat, que eu explico sobre isso no primeiro capítulo, não significava que ela não teve relações sexuais, mas trazia um sentido de um status social específico. Assim, traduzir termos de textos antigos inferindo a categoria da homossexualidade não passa de um equívoco. Nesse sentido, Foucault propicia uma outra forma de pensar sobre a sexualidade, não como desenvolvimento ou identidade, mas como historicidade e relação. A sexualidade não deve ser pensada como um tipo de dado natural que o poder tenta manter sob controle, ou como um obscuro domínio que o conhecimento tenta gradualmente descobrir. A sexualidade é o nome que pode ser dado a um construto histórico. Não se trata de uma realidade furtiva que é difícil de apreender, mas uma enorme superfície de forma de rede na qual as estimulações dos corpos, a intensificação dos prazeres, o incitamento ao discurso, a formação de um conhecimento especializado, o reforço de controles e resistências estão vinculados uns aos outros, de acordo com algumas poucas estratégias importantes de saber e poder. Como sujeitos da modernidade, os tradutores estendem o sentido das coisas, projetando as suas categorias e seus conceitos e entendimentos como se fossem universais, como se sempre tivessem existido. Isso ocorre porque uma das características da modernidade é tratar o seu conhecimento e compreensão como se se desse em todos os lugares, em todas as épocas, com todas as pessoas. Esse princípio pode ser verificado na teoria da dinâmica, que orienta quase a totalidade das traduções dos textos bíblicos e em sua consequente condução do pensamento e colonização do texto. Então, o que é uma tradução por teoria dinâmica? É você adaptar o texto de origem à cultura a cultura receptora. Então, pega um texto bíblico, que é lá da antiguidade, que em hebraico, aramaico, e vai adequar esse texto à nossa cultura para ficar fácil da gente entender. Mas nesse para ficar fácil da gente entender, vão ser colocadas categorias lá que não existiam naquela época. Tá? Então, vai conduzir o pensamento e colonizar o texto, contribuindo para a consolidação dessa forma de pensar. Não existe uma categoria universal para se pensar sexualidade. E toda tentativa de universalização de uma categoria vai acarretar práticas de colonização nos modos de vida do outro. Não há uma noção transhistórica de sexualidade. Portanto, não havia heterossexualidade nem homossexualidade na época dos redatores bíblicos. Não era uma categoria social. Ainda que houvesse práticas semelhantes a comportamentos contemporâneos, essas práticas da antiguidade não significavam uma identidade social.
nem categorias operativas de identidade de poder. O homossexual não é somente em função da sua sexualidade. Essa identidade operará como significante despótico. Amigo gay, irmão gay, professor gay. É uma identidade social. Essa figura do homossexual não existia nas diferentes épocas dos redatores bíblicos. E é importante reforçarmos que essa noção é historicamente localizada a partir da modernidade. É por essa razão que o estabelecimento de uma exegese feminista decolonial se faz necessária, a partir da recusa em manter vínculos com as teologias diversas, com essas categorias, com essa forma colonial de interpretar e traduzir, tá? Sem comprometimento sistemático e doutrinário ideológico, uma recusa de todo o sistema de monocultura, porque este, qualquer que seja sua matriz religiosa, judaica, islâmica ou cristã, é essencialmente misógino, que vai categorizar, inclusive, figuras de homens que não vão se encaixar na sua performance de gênero. E aí os tradutores vão dizer, é efeminado. Por quê? Porque esses homens estão sendo categorizados como sacerdotes da deusa. Então, eles não vão encaixar na categoria dos tradutores que são monoteístas e masculinistas. Essa desvinculação significa desprender-se da colonialidade do conhecimento controlado e gerenciado pelos princípios tel, ego e organológicos, do conhecimento e suas consequências. A desvinculação está associada à mudança descolonial. A geopolítica e a política corporal do conhecimento fornecem tanto a análise para uma crítica, como a visão de um mundo em que muitos mundos possam coexistir. Para Mignolo, a colonialidade é construtiva da modernidade. Entretanto, o que propomos com essa tese é que o modus operandi colonial é constitutivo de toda monocultura, que antecede a colonização e a própria modernidade. Então, o saber popular em torno da vida das mulheres na antiguidade não se deu por acaso, por sorte, como se tenta fazer crer pelos discursos religiosos acadêmicos. Essa narrativa que procura depreciar as construções e funções das mulheres no espaço considerado sagrado na antiguidade é historicamente supremacista e aponta para o viés colonial. A própria ideia de que há apenas um modo de representar gênero, sexualidade, função sagrada, performance de mulheres no espaço sagrado e divindades femininas é uma universalização conceitual característica da colonialidade do saber. Por isso, todo conceito que é universalizado, que é colocado como para mais de uma cultura, isso é colonização. Isso é colonialismo. Isso é viés colonial. Então, não se trata de uma descrição de como as coisas realmente eram, ou de privilegiar a narrativa da história como imperialismo, como a melhor versão da história. Trata-se, ao contrário, de oferecer um relato de como uma explicação e uma narrativa da realidade foram estabelecidas como normativas. Então, quando a gente deflagra, quando a gente identifica e denuncia que uma determinada narrativa da realidade foi estabelecida como norma em determinado momento, nós estamos denunciando os silenciamentos que essa norma vai causar. Porque se uma narrativa da realidade é norma, todas as outras são tidas como falsas, são silenciadas, são demonizadas, são marginalizadas. Quando se acredita que um sistema é bom, que apenas precisa ser melhor aplicado, como é o discurso progressista, né? Desloca-se toda a responsabilidade para a prática, como se ela não fosse guiada por uma ideologia. Resistir, deslocar, retirar-se, são premissas da luta anticolonial. Não é substituir elementos,
muito menos transferir as ferramentas coloniais com seus nomes adaptados para momentos que têm o intuito de se libertar dessas mesmas estruturas. Resistir, deslocar, retirar-se, é mover referenciais para ampliar as perspectivas. Desidentificar-se é se deslocar da identidade, imaginando outros modos de vida. É sair das estruturas fundamentadas pelo modus operandi colonial em direção a uma teologia outra. E nesse caso aqui eu defendo uma não teologia. Comentários, dúvidas? Como que soa isso para vocês? Desde do que vocês, do que eu mostrei ali das traduções, até essas questões que eu acabei de colocar. Sim, Cláudia? Ângela, eu vi uma professora, eu não me lembro o nome agora, falando esta semana, numa live, e é o resumo de tudo que você disse. Aí fica claro por que a professora feminista, eu não sei se era a qualificação da sua tese, né? Mas, enfim, Ah, sim, qualificação. a qualificação. Por que ela ficou tão aborrecida? Não, está explicado. Está explicado, mas não está justificado. Essa professora dizia assim: as mulheres sempre foram odiadas pelos homens. Uhum, Sempre. É uma historiadora falando, né? E eu sempre me questionei desde a infância por que esse ódio? Por que nós somos tão odiadas, né? Que eu observava já na infância, e a gente falei isso quando se encontrou pessoalmente, questionava por que nós somos tão odiadas, uhum, né? Antes por que Deus, eu perguntava, Deus tem raiva da gente nos estudos bíblicos? Porque a de Eva, e aí, ao não concordar com essa narrativa mítica, né, é exatamente isso. Por que nós somos tão odiados? A começar pelo Deus cristão, né? Por que nós somos tão odiados pelo Deus hebraico, pelo Deus judeu, pelo Deus dos cristãos? Porque os homens nos odeiam. uhum. Então, toda essa tradução, sim, isso mesmo, Mari, Verdade. todo esse ódio, né, reflete essa violência cometida no momento, na época, né, a época, e a violência das traduções. Porque se no século XIX se falava prostituta cultural, já passou da hora de mudar isso. Né? Eu estava pensando nisso aqui, tudo bem, mas naquele momento fizeram cometer esse erro, né? Muita coisa explicava. E hoje, nada explica, a não ser esse ódio, nada chamar um homem de homem afeminado, cultural. Tudo que o patriarcado discrimina, subalterniza. Colocar ali como sendo um profeta, um sacerdote ou uma sacerdotisa de Axerá é muito ódio. É. São palavras odiosas. Quem já ouviu palavras muito violentas, e eu creio que todas aqui já ouviram, né? O Ricardo não está aqui hoje. Todas nós já ouvimos palavras de violência vinda de homens. De mulheres também, mas mais de Uhum. homens. Né? E são palavras que a gente sabe que são palavras carregadas de muito ódio. É. Muito ódio. Então, assim, é tudo que para mim resume o que você diz é esse ódio milenar. Segundo, Uhum. parabéns pela coragem. Eu me comprometi a começar, após as aulas, começar a ler sua tese, porque, como eu te disse, né, você sabe as demandas que eu estou passando aqui em casa, mas eu preciso ler. Então, e em breve o livro, né? Então, a gente realmente precisa ter muita coragem, né? Eu sei que ele é homem, mas eu vou parafrasear aqui um homem, o Riobaldo, meu querido Riobaldo, que para viver nesse mundo tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para viver nesse mundo, né?
E Verdade, Mari, somos dedos. eu penso isso, mas eu sempre assim levanto esse questionamento, eu tenho meus posicionamentos, né? A partir das leituras, a partir da minha própria experiência, mas assim, nada justifica esse ódio, né? Então, para a gente Não. viver, como eu disse essa semana aqui, a gente acorda com medo de sofrer violência, a gente fala com um homem. Gente, não é possível que vocês não sintam isso, eu sinto. Todas as mulheres que eu conheço, eu já perguntei. Meu grupo de amigas, né? A gente tem um grupo de apoio aqui. Você sente medo do homem? Quando você fala com o cara, você tem medo dele a qualquer momento. O medo, mesmo que tenha coragem de enfrentar, mas tem medo? Tem. Todas têm medo de violência, né? E é complicado. Então, a gente assim, tem muita coragem, Ângela, depois da sua trajetória. Como aqui não é um espaço protocolar, a gente pode falar da autora e da obra, né? Depois de toda essa trajetória que só você conhece, mesmo que você narre, só você conhece sua trajetória, só você sentiu de tudo que você sentiu até hoje, só você sabe porque a escolha do Ministério da Reparação, sua e do Wellington, e tem que ter muita coragem para poder se posicionar desta forma nesses anos, né, nesses últimos 6 anos, né, quase 7, que você tem feito esse posicionamento. Parabéns e muito obrigada por nos dar voz. Eu me sinto muito representada e contemplada pelo seu discurso e tudo o que você diz é o que eu gostaria de ter ouvido a vida inteira na minha infância, né, que as nossas mães, nossas avós pudessem ter ouvido mesmo. Talvez se a gente tivesse mais obras assim, né, mais despertamentos, né, muitas mulheres se dariam mais as mãos e não falariam uma das outras, não odiariam umas às outras. Não Ontem eu lembro que a Mari fez um comentário sobre pessoas, né, negros racistas, gordos, gordofóbicos, e não, assim, minha trajetória mostra para mim assim, não existe negro racista, né? Existe uma pessoa negra que faz apologia ao racismo, porque racista é a pessoa que não é negra, é a pessoa que é branca, né, chamada de branca. Então, no caso da mulher, a gente não é machista, né? A gente acaba fazendo o Reproduzindo, né? a gente reproduz, a gente é aliado ao machismo, mas nós não somos machistas porque não somos homens. E eu todo dia, e depois que eu te conheci, eu percebi que é possível, né? Porque eu estava muito descrente já por vários motivos, mas eu agradeço, Ângela, porque após conhecer você, que passou por uma trajetória muito dolorosa, eu acredito que a gente pode sim, não vamos mudar o mundo como ele é, totalmente, você e eu, e Maria Ângela e Cássia não temos esse poder, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, todo dia eu acordo com a demanda de acabar com o patriarcado. É todo dia. A começar em mim, né? Porque quando a gente se conheceu, eu era cristã, de uma doutrina cristã, mesmo que não fosse tradicional, mas não era de igreja, mas eu não consigo mais. Eu não consigo mais pertencer a uma doutrina religiosa monoteísta, apesar de nunca ter sido monoteísta, mas eu não consigo mais fazer o discurso, alimentar o discurso, não dá mais. E todo dia, por isso que meu marido falou, que eu te contei no primeiro dia de aula, que o marido falou, não aguento mais você falar de patriarcado. Então, porque todo dia eu acordo para poder contribuir para o fim do patriarcado. Se eu morrer agora, eu tenho certeza que você também, se morresse agora, se infartasse agora e morresse, fiz a minha parte, né? Olha, publiquei minha tese. Eu me sinto assim, fiz a minha parte, faço a minha parte. Muito obrigada. E obrigada a vocês, meninas, que também participam desse trabalho lindo da Ângela. É um trabalho lindo e é um trabalho... Não terminou ainda, viu, Cláudia? Tem mais coisa para falar aí. Não, mas é porque eu já estou muito falando como se emocionada, não sei se eu vou conseguir falar depois. Calma Esse início já é muito punk. Calma que tem que piorar. Vai piorar mais um pouco, eu sei, eu te conheço, malvada. Enfim, gente, esse início já me deixou muito mexida, muito positivamente mexida, né? E eu tenho muito orgulho de ter a Ângela como minha professora. Eu falo minha professora, tá, Ângela? Todo mundo, minha professora Ângela. Não, eu só tenho que ter um pouco de calma. Só tenho que ter um pouco de calma, porque eu sou autista, lembra? Eu fujo de interação. Então, me dá um pouco de calma. Sim. É muita honra ter a Ângela como amiga, professora, e vocês como colegas de curso. Muita honra, Ângela. Obrigada, querida. Obrigada de coração, viu? As violências, e eu preciso dizer que quando vocês tiverem o livro, vocês vão ver que depois daqueles quadros de tradução, eu faço páginas e páginas explicando cada termo. Eu faço páginas e páginas
desmanchando os argumentos para justificar aquelas traduções. Então, eu não passei, não tenho condição de passar aqui, porque é muita coisa. Mas eu preciso dizer que eu não me contentei em mostrar só os quadros na tese. Tá? Tem muita justificativa. E eu escrevi uma tese, e eu sempre digo isso para quem pergunta, eu escrevi uma tese que eu gostaria de ter lido anos atrás. Eu escrevi o que eu gostaria de ter lido. Quando eu saí do casamento, saí da missão, fui rotulada, eu queria ter lido isso, né, para me encontrar. E eu fiz o caminho inverso, agora eu estou escrevendo e estou me encontrando. E eu preciso avisar, tá? Deixa registrado, que eu não estou mais no Ministério da Reparação. Minha terapeuta está me ajudando nisso. Eu não estou mais no Ministério da Reparação, eu não estou mais me desculpando por nada. Agora eu estou construindo para não pedir mais desculpas, tá? Então, estou numa nova fase, já saí do Ministério da Reparação. E eu quero eu me emocionei porque é a primeira vez que eu falo isso para alguém, porque eu estou tratando muito isso na terapia. E então quero celebrar isso com vocês que passaram, que ousaram estar nessa experiência essa semana comigo, tá? Então é importante deixar isso marcado, porque vocês fazem parte desse momento da minha história em que eu decido não mais me desculpar, não mais me justificar, né? E construir aqui, e não só ficar vivendo em função do que eu vivi no passado, né? Então agora a gente está construindo algo novo juntas, e isso é maravilhoso, isso não tem preço, gente, de verdade. Preparadas para a próxima paulada? Muito bem. Nós vamos falar agora. Eu termino a tese falando dos dois ambientes coloniais responsáveis por todos esses olhares patriarcais, misóginos sobre as pesquisas da deusa Xerá. A universidade e os museus. São os dois ambientes responsáveis por interpretar os dados antigos. São os dois ambientes controlados por homens, controlados pela voz masculina e pelo patriarcado para interpretar os dados da antiguidade. Então, são instrumentos coloniais hoje e que nos conectam com a deusa Xerá e o seu culto. Sem as universidades e sem os museus, nós não temos conexão direta com os dados dessas pesquisas sobre a deusa e seu culto. Então, essa lente dessas duas instituições precisa ser também desafiada. Essa lente dessas instituições também precisa ser denunciada. Tá? E é isso que eu vou mostrar e conversar e falar com vocês agora. O culto a deusa Xerá e as vozes silenciadas dos grupos de mulheres sofreram igualmente todos os tipos de violências. Mesmo após a interdição da deusa e a morte física dessas mulheres, o controle epistêmico sobre suas narrativas e expressões se faz presente. Além de nas igrejas, também em outras instituições oficiais mantenedoras do status colonialista europeu, os museus e as universidades. As duas instituições cruciais que asseguram a colonialidade do saber e a colonialidade do ser são a universidade e o museu. A universidade estuda e reapresenta os achados arqueológicos, e o museu é para onde esses achados vão e são expostos em determinadas épocas a um público com certo privilégio social. Em primeiro lugar, é preciso visar a decolonialização epistemológica
e, em seguida, uma nova comunicação intercultural, uma troca de experiências e significados como base para outra racionalidade, sem nenhum tipo de reivindicação de universalidade. Pois não há nada menos racional, finalmente, do que a alegação de que a visão de mundo específica de um determinado grupo étnico deve ser imposta como racionalidade universal. Afinal, de fato, isso é reivindicar para o provincianismo o título de universalidade. Isso ocasiona aos grupos hegemônicos o pensamento de que se tem o direito a nomear e hierarquizar outros grupos. As ideias reconcebidas, a ideia reconcebida de bárbaros surgiu quando os cristãos ocidentais, em latim e nas línguas vernáculas ocidentais, começaram a construir uma narrativa de si mesmos. É claro que os cristãos ocidentais não eram os únicos que no século XVI estavam tentando definir sua própria identidade e construir uma política de identidade universal baseada na crença da superioridade de sua religião sobre as outras. Judeus e mouros, árabes e islâmicos também acreditavam igualmente, com boas intenções, que seus sistemas de crença eram superiores ao cristianismo. A partir do século XVI, o cristianismo, entretanto, afirmou sua cumplicidade com o capitalismo. A teologia cristã, teopolítica, e a filosofia secular, egopolítica, assumiram o controle do conceito e da retórica da modernidade através das universidades. À medida que se tornaram hegemônicas, a teologia e a filosofia secular, baseadas no cristianismo, formaram a voz mestra, por meio da qual o capitalismo se tornou o centro da modernidade. O conceito de primitivos, aplicado às pessoas, andava de mãos dadas com as ideias de tradições que se aplicavam a todo um conjunto de crenças e organização da sociedade além da Europa Ocidental. Assim, os primitivos e as tradições apareceram como objetos fora da Europa e da modernidade. Ironicamente, os construtivistas foram celebrados mais tarde quando descobriram, entre aspas, que as tradições não existiam por si mesmas, mas precisavam ser inventadas. É claro que sim, elas foram inventadas, elas foram construídas precisamente pela retórica da modernidade. O universal implica uma comparação com um específico ou particular. Homens brancos com outros que não são brancos ou não são homens, homens com mulheres. Mas essas comparações são mais frequentemente estabelecidas e compreendidas como categorias naturais, entidades separadas, do que como termos relacionais. Então, o homem branco se tem como universal, o homem em relação às mulheres, os homens brancos em relação aos não brancos. Sempre vai haver um que vai se achar universal e o outro é o primitivo, é o bárbaro, é o específico. Por isso, reivindicar a importância das mulheres na história significa necessariamente ir contra as definições de história e seus agentes já estabelecidos como verdadeiros, ou pelo menos como reflexões acuradas sobre o que aconteceu ou teve importância no passado. Levando-se em consideração que, através do viés colonial, os poderes hegemônicos da modernidade tendem a nomear hierarquicamente outros seres, universalizar conceitos e realidades, inventar tradições que lhes favoreçam e estabelecer como verdade as narrativas relacionadas ao elemento masculino padrão, isso pode ser percebido através das fontes e interpretações que sobre a realidade do culto a Deus Axerá e das mulheres em torno desse culto. Sempre oriundas de vozes masculinas, são fundamentadas em tradições já estabelecidas de estigmatização, nomeação e referenciais patriarcais. No que diz respeito ao campo da pesquisa histórica, portanto, é necessário questionarmos: história de quem? História para quem? História sob quais parâmetros? Tá? E ainda coloco uma observação: ainda que se tenham autoras falando sobre esse assunto, elas ainda dependem da interpretação e também da avaliação masculina de fontes primárias, ou delas como referências para comparação
no caso dos textos da Bíblia hebraica, porque exatamente o acesso feminino acadêmico é muito posterior historicamente. De modo semelhante, a pesquisa acadêmica no campo da teologia como ciência, da história, das ciências da religião e da arqueologia, acaba por delimitar a maneira como se enxergam as realidades diversas através de suas interpretações e nomeações. Nesse sentido, é preciso questionar: existe história para quem não detém nenhum tipo de poder social? Apesar das discussões acadêmicas às vezes acaloradas, no final das contas, as várias posições adotadas sobre a origem do monoteísmo de Israel não diferem muito. Atualmente, parece bastante certo que a religião de Israel surgiu a partir da religião politeísta de Canaã. Embora os estudiosos divirjam quanto à data em que o politeísmo se tornou inaceitável para a maioria dos judaítas, quase ninguém duvida que as deusas eram veneradas em Israel, como a própria Bíblia hebraica atesta. A despeito de tudo que foi evidenciado, de acordo com as violências epistêmicas no meio acadêmico, entretanto, enfatiza-se uma escassa evidência de deusas, consequente da falta de uma divindade feminina forte, como um foco para a adoração feminina, que, de acordo com as narrativas coloniais, pode ter sido prejudicial para o desenvolvimento de papéis femininos significativos no culto israelita e judaíta. É possível argumentarmos que as narrativas que não são lineares, mas cíclicas, como as do antigo sudoeste asiático, a respeito do que é ser humano e de suas origens, relacionadas localmente e não na noção de o planeta Terra, mundo, são incorporadas na estrutura epistêmica regional. Consequentemente, não são universais, como pretendem as totalidades do conhecimento ocidental, ao invocar a autoridade de ciência. Deixa eu só ver aqui. O Ricardo chegou. Beleza. Deixa eu só continuar aqui. Desculpa, gente. Consequentemente, não são universais, como pretendem as totalidades do conhecimento ocidental, ao invocar a autoridade de ciência, narrativas baseadas em pressupostos epistêmicos na estrutura da epistemologia ocidental, o que é conhecido e os princípios do que é conhecer, e que, portanto, reproduzem a colonialidade epistêmica. Algo que precisa ser trazido à tona, e espero que vocês estejam sentados, deflagrado e politizado a ponto de destruir a miragem colonial, é o privilégio do homem branco como ícone no estabelecimento de epistemologias, a ponto de se criar uma armadura colonial capaz de encobrir mais violências. E do que estou falando? Estou falando de pesquisadores homens, brancos, cis, heteronormativos, que são referências nos estudos decoloniais. Homens que escrevem livros e mais livros sobre decolonialidade, decolonialização, e que se dizem defensores dos povos nativos. Nesse sentido, e eu coloquei isso na tese, isso aqui é um trecho da minha tese, e eu fiz questão de colocar na tese, com o objetivo de tornar essa tese palpável ao caminho das mulheres na história contemporânea, a quem de fato interessa a presente pesquisa, registramos aqui a nota de solidariedade do movimento de mulheres e diversidades indígenas por el buen vivir. E eu vou ler essa nota específica. Declaramos nossa solidariedade às irmãs, mulheres corajosas que decidiram não se calar mais, dando visibilidade a um ato condenável como o abuso sexual. As mulheres indígenas e a diversidade sofrem o peso do colonialismo, do racismo e do machismo dos colonizadores que nos objetificam como material de pesquisa, expondo-nos a todo tipo de maus tratos, desumanizando-nos, sofrendo abusos e violências. A acusação de abuso sexual que envolve o sociólogo português Boaventura de Souza Santos não é um fato isolado.
Infelizmente, ela está internalizada e naturalizada na academia e em grande parte da sociedade em geral, que colocam esses sujeitos que atuam como extrativistas intelectuais e que nos submetem a humilhações e vexames em um patamar superior. Sim, mulheres indígenas que eram usadas como exemplos e dados nos livros desse sociólogo. Nossos corpos indígenas são sagrados. Através deles falamos de milhares de anos de história, de cultura. Nossos corpos territoriais são portadores de uma espiritualidade ancestral que foi manchada e violada durante séculos e que ainda hoje sofremos com isso. Eles foram naturalizados a partir de uma lógica colonial, racista, patriarcal e misógina. E é por isso que nos solidarizamos e gritamos bem alto que acreditamos nas estudantes e em nossa Lanremora Milan, que são vítimas desse abusador. Também dizemos a todas as mulheres que sofreram abuso ou estupro por parte de Boaventura Souza Santos, que elas devem ser encorajadas a denunciar, que não devem ter medo, porque serão acompanhadas. Esses atos não devem ficar impunes ou silenciados. Repudiamos categoricamente essas aberrações e exigimos justiça para nossas irmãs. Convocamos todas as organizações feministas a se manifestarem e repudiarem esse ato, para que de uma vez por todas derrubemos o olhar e os pensamentos coloniais. E aqui tem as várias, eu não sei pronunciar, mas tem as várias formas de dizer nós acreditamos nelas, nas línguas indígenas do movimento de mulheres em 2023. E eu quero colocar aqui para vocês aqui no slide tem a notícia da agência pública, só para vocês saberem que as mulheres que denunciaram esse sociólogo são processadas na justiça, tá? Os processos estão em andamento. Existe um site, academiasemassédio.com, eles têm o Instagram, tem todas as cartas abertas, os objetivos, a história, tem tanto em inglês quanto em português, todos os materiais, e é possível entrar em contato e apoiar, né, todas essas mulheres que estão tendo que pagar para esse abusador. Tá? E o Instagram delas, só para vocês saberem, Academia Sem Assédio, tá? E aí tem todo o desenrolar, e também não tem só sobre ele, tem outros acadêmicos abusadores que são denunciados nessa página, tá bem? Através do discurso decolonial, os vários pesquisadores estão se aproveitando de pessoas nativas, tá? O registro da nota dessas mulheres é realizado nessa tese como evidência da armadura colonial que cobre os nomes, a vida, os corpos e os saberes de homens brancos cisgêneros heterossexuais e suas teoego-políticas na manutenção das violências contínuas sobre as vidas das mulheres. Isso não significa de modo algum que todo homem branco acadêmico realize esse tipo de ação. Pensar nisso é exatamente munir-se do escudo colonial, a fim de ignorar as denúncias das violências coloniais que se perpetuam ou multiplicar vítimas mulheres para além da história do culto a Deus Axerá. A modernidade e racionalidade da Europa Ocidental é constituída não apenas por diálogos disputados com a igreja e com as religiões, mas também no próprio processo de reestruturação do poder, por um lado, nas relações sociais capitalistas e urbanas, e, por outro lado, na colonização do resto do mundo. O que não deixa de surpreender, no entanto, é o fato de a Europa ter conseguido impor essa miragem à totalidade prática das culturas colonizadas e o fato de que dessa quimera ainda ser tão atraente para tantos, principalmente no meio acadêmico. Antes da gente falar sobre os museus,
Tem algum comentário? Alguma pergunta? Ângela, que inserção maravilhosa desse texto na sua tese. Infelizmente, não deixará tão cedo de ser contemporâneo, né? Sempre contemporâneo. Sempre. Enquanto você foi falando, eu fui pensando em todos os corpos de povos colonizados que foram explorados de todas as formas, inclusive sexualmente, mas também estudantes, estagiárias, mulheres de todos os tipos, que sempre foram, a todo momento, né? Todo momento fomos reificados e somos reificados. Né? Isso é terrível. E o que é feito com a Xerá é exatamente essa reificação, no momento que chamam de ídolos, né, ou de postes, né, ou de bosques, ou de florestas, tiram a natureza sagrada da deusa e dos seus sacerdotes, né, é uma violência extrema da mesma ordem, só que com palavras. É a mesma violência, só que é uma violência em palavras, né, em substituição das palavras. Então, são muitas, eu não me sinto com gatilhos propriamente, mas a gente lembra, né, de toda a nossa trajetória de violência que nós sofremos e que toda mulher tem uma história dessa, né, de silenciamento e de outras formas de violência, inclusive a sexual. Chamar as sacerdotisas e sacerdotes e a própria deusa, né, de nomes ligados à sexualidade e à prostituição, é uma forma de abuso sexual também, com palavras. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quando eu comecei a estudar sobre decolonialidade, uma das primeiras referências que apareceram foi o Boaventura, porque ele é uma referência nos estudos decoloniais. Então, quando eu comecei a estudar sobre decolonialidade, o nome que veio foi Boaventura. Ele publica, faz pesquisas de campo, trabalha com os indígenas. Na academias, na universidade, as mulheres não têm paz. E, assim, é um risco também eu ter colocado isso na minha tese, mas meu orientador pediu para eu retirar isso da tese, eu não retirei, exatamente para fazer a conexão dos silenciamentos do passado com os silenciamentos de hoje. Eu precisava denunciar, me colocar junto e, ao mesmo tempo, fazer a conexão colonial. Isso, é um sistema querendo silenciar as mulheres, traumatizando-as. E mostrar que isso não acabou. Tá? Então, coloquei no chat os links, tá? Os 3 links. Convido vocês a se envolverem, a seguirem, a engrossarem as filas, as fileiras desses grupos que lutam por um ambiente sem assédio, tá? E quero, então, falar sobre os museus, que são o segundo lugar de manutenção do viés colonial. Tá? Os museus são organizações incorporadas em construções materiais e conceituais, fundamentais enquanto ferramentas de memória e coisificação de narrativas. Tarefa aparentemente simples. A função dos museus, desde sua criação, tem como objetivos comuns recolher, preservar, permitir a fruição e interpretar uma suposta história universal, contando narrativas sobre os objetos que conservam e sobre seu contexto no momento da recolha.
Tá? Contudo, o programa do museu não foi sempre o mesmo. Este nasceu como depositário de objetos com estatuto de raridade ou encontrados nas viagens exóticas, e parte da função dos museus nacionalistas era expor esse exotismo ao público, maioritariamente da aristocracia, de que faziam parte os viajantes, os exploradores, os aventureiros e os patrocinadores de viagens que assim podiam admirar os objetos trazidos de outros lugares, fossem eles as múmias do Antigo Egito, o Museu Britânico, a Vitória de Samotrácia, ou um fragmento da porta do Partenon, na Antiga Grécia, que está no Louvre. Os restos mortais da Vênus Hotentote, em exibição no Museu de Rome, ou o altar de Pérgamo, cidade localizada na atual Turquia, que está em Berlim, desde que representassem esses lugares. Em todo caso, o museu era a instituição europeia que, nesse tempo, materializa a ocupação colonial e a posse do resto do mundo. O museu era, portanto, também um arquivo ilustrado do poder e, finalmente, servia como lugar de estabilidade das classificações e das hierarquizações disciplinadas das raças e das espécies e dos cânones artísticos. Para que um grupo possa ser silenciado por outro, é necessário que haja, no mínimo, poder estrutural para fazer valer a enunciação. Pessoas indígenas não têm esse poder em relação a pessoas brancas. Existe um abismo entre dizer e ter poder de aplicar. Mulheres e pessoas não brancas, LGBT, nunca tiveram poder estrutural de ditar o que as pessoas brancas fazem e deixam de fazer. Nunca tiveram poder de descrever seus costumes, nomear seus objetos culturais ou expô-los para interpretação de outros grupos. O processo é exatamente o contrário. Veja que estamos falando de colonialidade do poder. Há décadas, o Museu Universal é contestado, chacoalhado por manifestações, protestos, análises e declarações que, depois de trazerem à luz a relação de sua invenção, construção de acervos, funcionamento, racismo e sexismo estruturais com a história dos colonialismos e dos imperialismos, agora exigem mudanças profundas em sua estrutura, apresentação de coleções e funcionamento, e que a sua branquitude seja discutida. Estados, povos, comunidades e grupos exigem o retorno de objetos roubados, saqueados ou adquiridos de forma desonesta. Feministas denunciam a ausência sistêmica de mulheres nos acervos e a natureza patriarcal destes últimos. Movimentos pedem mais transparência nos processos de nomeação e mostram que estão atentos à montagem das exposições. Exigem que a história da arte seja reescrita e criticam o patrocínio da indústria petrolífera, bélica e extrativista, mas também os contratos de terceirização para funções subalternas. Nunca houve tantas bienais, festivais, exposições e obras artísticas questionando o eurocentrismo do Museu Ocidental, celebrando artistas negros, negras, autóctones e racializados, racializadas, e propondo novas narrativas. A esse respeito, um alerta se faz necessário: colocar em simetria o ato de fala das vozes de resistência com o de execução é uma forma de inversão colonial, em que as vítimas de uma opressão são transformadas em algozes. É, portanto, o reforço das violências coloniais e a legitimação de sua manutenção. Esse tipo de estratégia não é banal e isolado, é central na colonialidade. É através dela que se diz que grupos são classificados como exóticos e seus pertences são apropriados, expostos e até comercializados clandestinamente, criando uma narrativa de que esses grupos são objeto de pesquisa e invasores, impondo seu modo de vida. Neste campo de estudos, estamos falando das narrativas históricas e das ferramentas conceituais assim estabilizadas, em que a noção de tempo assenta sobre a divisão entre um tempo anterior à colonização dos impérios europeus, de origem e de constituição de comunidades, com a criação de suas matrizes de funcionamento, dos seus objetos de organização, das cosmogonias e de seus rituais.
um tempo colonial de subjugação e destruição dessas comunidades colonizadas, de imposição de valores, línguas, técnicas, tecnologias dos ocupantes, de hegemonia cultural. E, finalmente, um tempo pós-colonial, frequentemente identificado com um tempo de pós-independência, que recupera parte do recalcado do tempo colonial. Uma das perguntas mais comuns que pode surgir a partir dessas colocações é: o que é que se deve fazer a respeito? O pensamento colonial traz à tona a busca por um salvacionismo em forma de resposta e proposta única. Então, essa mania de querer achar uma solução, de achar uma resposta, de achar uma forma de resolver o problema, é salvacionismo colonial. Está mais do que na hora, nos grupos de imposição de privilégio na sociedade, na academia, nos museus, ouvirem as vozes silenciadas pelas violências coloniais. Já se evidenciou que é possível ouvi-las exatamente através das violências e silenciamentos que sofreram nas narrativas de controle hegemônico, nos objetos retirados de seus contextos, classificados segundo estigmas e categorias universalizadas, como a gente viu hoje no começo do encontro sobre as traduções, né? No ataque aos seus símbolos, mitos, diversidade em culto, na obstinação dos pesquisadores em manter suas divindades em paredes de museus, sob olhares privilegiados escassos. É preciso perceber que um dos instrumentos de controle desses grupos na história e na contemporaneidade continua sendo a pobreza, um dos grandes efeitos da escravização dos corpos. O poder econômico acumulado por gerações nas mãos de poucos, através da exploração da mão de obra alheia, riquezas vegetais, minerais e terras roubadas, resulta na falta de alimentação, moradia, possibilidade de ir e vir, vestimenta, e consiste em uma das maneiras de desarticular as resistências à colonização. Dar um suporte a essa dimensão de pessoas é fortalecer a resistência, possibilitando a construção de outros caminhos na valorização de culturas e na disseminação de conhecimento, além de projetar as vozes silenciadas além, numa micro-reparação histórica. Um experimento possível, realizado no decorrer dos anos de pesquisa de doutorado para a realização dessa tese, é a montagem de um mini museu de réplicas. Através do investimento no trabalho de uma artista plástica local da cidade de Curitiba, Paula Turriani, e uma parceria na criação de réplicas das principais peças mencionadas ao longo da tese, algumas redimensionadas para fins didáticos, elaboramos um pequeno espaço de construção de conhecimento em que estão ausentes as seguintes ferramentas coloniais. A. O roubo de artefatos e seu deslocamento das culturas de origem autores. B. Os rótulos e descrições com base nos estigmas e epistemologias coloniais. C. O distanciamento dos elementos tridimensionais. D. Uma curadoria elitizada e monoteísta. Tá errado aqui. Outro D. A inacessibilidade popular. E E. A impossibilidade de encontrar todas essas peças num único museu, num único país no mundo. Então, isso são ferramentas coloniais que a gente tentou combater através disso. Isso aqui é uma pequena amostra, tá? Essa parte aqui é uma pequena amostra das réplicas. Não tem todas aqui nas fotos, tá? É como eu consigo guardá-las no momento. E essas réplicas, elas são um projeto que um dos meus sonhos particulares é montar um mini museu de réplicas, tá? E em que eu possa expor essas peças. Essas peças não ferem as culturas de origem porque não foram roubadas de lugar nenhum. Elas são réplicas a partir de imagens de peças originais. As descrições são cuidadosamente colocadas sem os rótulos coloniais, sem esses estigmas que foram mostrados, né, e desafiados na tese. E eu não coloquei aqui, mas
eu fiz uma exposição na Livraria Vozes com essas peças, né? E também tem um tipo de memória aqui recuperada que possa fazer com que as pessoas encontrem essas réplicas de peças que estão em inúmeros museus ao redor do mundo, o que seria extremamente caro e inacessível para as pessoas de encontrarem essas peças num único lugar. Tá? Apesar de haver necessidade de todo um cuidado na interpretação desses objetos, a percepção de sua realidade material é completamente diferente do que se vistos em museus europeus ou norte-americanos. Além disso, o projeto inclui estar acessível à visitação, aulas, palestras e construção de conhecimento coletivo gratuitamente, incluindo conhecimento contextualizado de hebraico bíblico. Esse é o meu sonho, tá? Infelizmente, a estrutura física e as condições econômicas ainda não permitem a implementação pública desse projeto. Entretanto, é um passo em direção aos caminhos diversos para novos referenciais epistemológicos. O reconhecimento por parte das estruturas de privilégio, das violências coloniais que mantêm da retenção do poder econômico, que impede o acesso das mulheres ao contato e ao conhecimento das histórias dessas outras mulheres e deusas, é um passo na desconstrução e desconexão das epistemologias coloniais. O apoio financeiro dessas estruturas a iniciativas na luta anticolonial pode ser outro passo. O etnocídio, apagamento simbólico das identidades diversas, é uma política aliada a todo racismo. Nesse fenômeno, busca-se criar uma generalização, homogeneização. Quando os colonizadores chegaram em África e Ásia, não viram a multiplicidade de etnias, de costumes e línguas, viram apenas o negro, o oriental genéricos. Este ser genérico não existe, é uma projeção colonial branca. Da mesma forma, quando chegaram em Abiyala, viram e veem apenas o índio genérico, estereotipado pelas projeções racistas. Também nessa invenção, a branquitude cria para si um branco genérico, sinônimo de progresso, inteligência, cultura e beleza. Com o objetivo de decolonizar o etnocídio, é necessário que no processo de decolonização da ideia colonial de museus, não se trabalhe com a ideia de ser genérico, sem povo, sem língua e sem costumes, porque essa ideia genérica é pautada em uma série de atribuições estereotipadas e racistas. Etnia não é sobre genética, é sobre pertencimento cosmológico a um povo e reconhecimento coletivo deste mesmo povo. Por muitos motivos, muitos têm de retomar parcial ou totalmente sua língua, costumes, modos de ver o mundo, mas que esta seja sempre uma memória presente, viva em todos, não uma reminiscência de séculos atrás. A terra em que se pisa tem as marcas das machadadas e dos pés colonialistas. Da mesma maneira, as mulheres sujeitas a violências constantes em seus imaginários, corpos, formas de crer e de pensar, de construir e se comunicar, têm sua linguagem marcada por estruturas que não lhes pertencem, pois foram ensinadas que nasceram no gênero errado, na constituição social errada, impuras, no lado errado da narrativa. Como bem registrou Anzaldúa, as escolas que frequentamos ou não frequentamos não nos ensinaram a escrever, nem nos deram a certeza de que estávamos corretas em usar a nossa linguagem marcada pela classe e pela etnia. A decolonização epistêmica ainda é essencial, uma vez que ainda vivemos sob o conjunto de crenças herdadas das monoculturas, das centralizações e homogeneidades e secularizadas pela filosofia e pela ciência, bem como a crença de que o capitalismo, e acima de tudo, em sua retórica e prática neoliberal, e a economia são o mesmo fenômeno. A decolonização da mente deve revelar a cumplicidade totalitária da retórica da modernidade e da lógica da colonialidade, a fim de abrir espaços para a possibilidade. O território geohistórico conhecido como Europa não era uma entidade existente na qual o conhecimento era produzido,
mas um dos resultados da própria produção de conhecimento. O enunciado é sempre inventado pelos enunciadores. A materialidade do mundo, sua ontologia, é moldada pela epistemologia, sentido do mundo, projetado na narrativa e na argumentação, logos, codificada. Em cada cultura e civilização como conhecimento, epistemologia. Anzaldúa se comporta como escritora e articuladora ciborgue, porque também se recusa tanto a se fixar na ideia de uma unidade original, quanto a encontrar coerência em sua própria narrativa. Sou um amaciamento. Sou um ato de amassar, de unir e juntar, que não só produziu tanto uma criatura das trevas quanto uma criatura de luz, mas também uma criatura que questiona as definições de claro e escuro e lhes dá novos significados. Nesse sentido, o ciborgue não é um híbrido que confirma suas partes dicotômicas, mas que desafia esse hibridismo sem negar seus efeitos reais. Um ciborgue, em outras palavras, é aquele que desenvolveu tecnologias de engajamento e é capaz de se conectar com tudo, bem como questionar tudo, porque sabe que nada está realmente separado, a menos que esteja marcadamente assim em um corte agencial, como diz Karen Barad. Anzaldúa, ao questionar a luz e a escuridão, bem como ao se identificar com a luz e a escuridão ao mesmo tempo, parece argumentar que elas são constitutivas uma da outra, o que resulta em um amaciamento que se recusa a acreditar na narrativa da unidade. Porque a unidade é que permite a narrativa do binário, daquilo que só pode isto ou aquilo. O ciborgue vê conexões onde a cultura ocidental as suprime. E Anzaldúa parece estar alinhada com sua tecnologia de engajamento ao recusar a solicitação da fronteira, para que ela se separe tanto daquilo com que se identifica, mexicana, mas que não é, quanto daquilo que a marca como outro e ao qual ela pertence, o lado americano da fronteira. Haraway afirma que as mulheres de cor podem ser entendidas como tendo identidades ciborgues, porque apresentam uma potente subjetividade, sintetizada a partir de fusões de identidades, de fora e nas complexas camadas político-históricas de sua biomitografia, baseando-se em Audre Lorde, entre outras, para articular essa ideia. Tendo que superar muito mais obstáculos do que suas contrapartes brancas privilegiadas, as mulheres de cor adquiriram experiência e resiliência, de modo que são propensas a serem escritoras ciborgues. Para Haraway, a escritora ciborgue tem a ver com o poder de sobreviver, não com base na inocência original, mas com base na apropriação das ferramentas para marcar o mundo que as marcou como outras. As mulheres de ontem, desde a Era do Ferro e de hoje, marcadas pelas violências e experiências de exclusão e silenciamento, constituem a resistência ao projeto colonial que as igrejas, universidades e museus representam. Não sei se vocês lembram, né? Eu e mais pesquisadores, né? Vou falar primeiro da doutora Francesca Scavacaputo. Lembra do Deus uma Anatomia, né? É o livro Deus uma Anatomia que eu traduzi. Na capa do livro, inclusive dentro do livro dela, tem fotos de a marca de um pé gigante num templo, tá? Que era o templo de Delilah. Esse templo foi completamente destruído pelas guerras na Síria, pelos conflitos internos. Mas ela manteve os registros desse sítio, ela publicou isso, então, com pesar, ela visitou esse lugar, tirou muitas fotos e publicou. É uma forma de manter esses lugares, a gente chegar antes nos lugares e, né, encontrá-los. Outra questão, os museus, a gente não pode enxergar os museus como salvadores nesse caso. As peças, se estivessem nesses lugares, teriam sido destruídas. Então, né, a gente, né, só para alertar, para a gente não entender dessa forma.
Mas vou te dizer de uma peça aqui específica que eu tenho a réplica. Essa réplica aqui, gente, essa réplica eu citei, né, da deusa dos príncipes amamentando na deusa. Essa peça não está em museu nenhum do mundo, só para vocês saberem. Essa peça aqui, ela foi clandestinamente comprada por alguém particular e ninguém sabe onde está hoje. Essa peça aqui, eu encontrei apenas o desenho dela. Não tem nem foto dessa peça. Não existe foto dessa peça. Tinha o desenho só. Quer dizer, a única foto que tem é a que eu mostrei nos slides para você, toda quebrada e preto e branco. É a única foto que tem. Foi uma das primeiras peças que eu pedi para a Paula fazer. Porque pela descrição era de marfim, então a gente sabia a cor. E pensar que ninguém no mundo tem acesso a essa peça. Porque um filho da puta contrabandeou e está na coleção pessoal dele. Então, que a Deus existe, a gente sabe porque tem peças suficientes agora. Porém, essa questão de peças que a gente só tem desenho, só tem uma foto preta e branca da década de 40, que a peça foi clandestinamente desviada. Tem muitas peças assim. Muitas peças assim. Então, a nossa luta é investigar ao máximo, encontrar o que for, e pelo menos o meu trabalho é esse, de trabalhar junto com o serviço da Paula Turriani, que valoriza um artista local. Eu só tenho que corrigir aquilo, ela não é de Curitiba, ela é de Vinhedo, tá? Mas, assim, valoriza o trabalho de artistas locais, de mulheres artesãs, e, ao mesmo tempo, traz essas peças de volta e acessibiliza para as pessoas. Para pessoas que nunca teriam dinheiro de ir num museu desses que tem peças internacionais. Então, a minha luta é essa, é conseguir rastros dessas peças. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso nas minhas redes. Eu vou pôr o link aqui para vocês. Isso também é uma parte do meu trabalho. Eu postei sobre a deusa Alate, sobre a imagem de um leão. Eu vou projetar aqui para vocês e já... Então, a postagem é sobre a deusa Alate, ela está com a data de ontem. E esse leão foi completamente destruído, ele não existe mais. Mas eu fiz questão de fazer a pesquisa e de postar sobre esse leão, essa imagem, porque nesse leão tinha uma inscrição sobre a deusa Alate. Tá? A inscrição que Alate abençoe quem não derramar sangue nesse santuário. O Estado Islâmico destruiu essa imagem. Tá? E aí eu ainda coloco o link para a live sobre que eu falo sobre a deusa Alate e mostro ainda uma outra imagem dela do Templo de Palmira. Tá? É uma forma de conscientizar as pessoas de algo que existia pouco tempo atrás e que não existe mais. Então a gente faz todo um trabalho de reconstrução. E claro que existem algumas pessoas que trabalham com pesquisa decolonial e que estão lá, nesses lugares. Se eu tivesse condição econômica, eu estava lá. Eu fotografando lá e registrando, fazendo vídeo, né? Quem pode estar lá. Mas são pouquíssimas pessoas que estão lá para isso. Quero mostrar o videozinho que eu fiz da exposição de réplicas que eu fiz ano passado na livraria Vozes de Curitiba, né?
Aqui, só para vocês verem. E essa experiência é um ato de resistência também, né? De ir lá e colocar réplicas, de trazer uma imagem que praticamente que foi roubada, que ninguém tem acesso, e está ali, né? Quem olhar, passasse na rua estava na frente ali para as pessoas olharem e terem acesso, e com etiquetas fundamentadas em pesquisa e não fundamentadas em estigmas e preconceitos sobre essas peças. Então, nunca teve tanto peito, tanta bunda e tanta vagina na livraria Vozes de Curitiba. Pode ter certeza. E isso é um ato de resistência. É. Gostaria de agradecer vocês por terem. Eu não vou ler os slides finais, porque é a conclusão da tese, isso vocês podem ler, né, depois. Mas peço, por gentileza, que vocês não usem esses slides para mostrar para ninguém, tá bem? Porque são trechos da tese, e depois vocês, se vocês forem usar em alguma pesquisa, algum texto, daí vocês colocam a referência do livro, tá bem? Então, só usem com a referência do livro depois, beleza? Eu não tenho como não me emocionar e agradecer, porque vocês são... Essa semana vocês me deram força, não só para minha própria saúde, porque eu comecei a passar mal no domingo. E a minha mãe disse, você tem que ver, porque o teu emocional também ficou, tá abalado, porque é algo que vai mexer muito, né? E eu agradeço a paciência de vocês, a compreensão pelas minhas limitações. Eu queria poder ir cada lugar e tudo, mas eu estou aberta para, por exemplo, expor as peças, mas a grande questão é deslocar essas peças com os devidos cuidados, então tem que ter um carro, eu não dirijo, todas essas questões, sabe? Eu cheguei a tirar a carteira, mas eu criei uma síndrome de pânico para dirigir, então eu não tenho condição. Então tem várias questões que envolvem as estruturas, mas o meu sonho é a gente criar uma comunidade em que a gente possa fazer isso, né? Talvez com o canal crescendo, a gente possa manter programas específicos nesse sentido, né? E eu só tenho a agradecer vocês. E o desafio é a gente digerir e começar a mudança em nós, né? Começar a nos estruturar e resistir, nos fortalecer juntos, porque sozinho a gente não consegue. E eu espero que vocês adquiram o livro, espero que vocês gostem da leitura e usem essa leitura para o máximo de coisas possíveis para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E que vocês multipliquem esse conhecimento de alguma maneira, né? E olha, eu não falei nem 1% da tese. A tese vai ter 470 páginas em livro, então aí vocês podem ver que eu não consegui falar nem 1% do que está lá. As análises todas em detalhes e muito mais do que eu não falei aqui vão estar no livro, tá? Ângela, no início eu já disse muito emocionada, assim, eu fiquei muito emocionada por diversos fatores, mas o que mais me emocionou foi ouvir você dizer que não se sente mais comprometida com esse
conceito de Ministério da Reparação. Tão bom ver isso. Porque a única pessoa que pensava nisso era você mesma, né? Então, é muito bom saber, como alguém que conheceu você ontem, né? Conheci você ontem aqui na internet, mas que desenvolveu uma extrema admiração, você, com amor, ver você dizer que não precisa, porque, como eu já te falei várias vezes, mas, gente, eu vou dizer aqui de novo, você é uma vítima dessa situação, com vários outros corpos são, né? Então, você só foi usada, e você soube, como ninguém, fazer essa dor toda virar uma pérola. Então, parabéns. E muito obrigada por essa tese ousada, poderosa. Eu só vou aprendendo e mudando cada vez mais. Eu quero muito ler. Eu me comprometo. Eu que não queria ler a tese, eu quero ler o livro, eu quero pegar o livro físico e ler o livro. Eu não quero ler a tese. Eu sei que você depositou lá no nosso drive, mas eu quero ler o livro, eu quero, sabe, sentir o cheirinho do seu livro com autógrafo. É mais emocionante. Com autógrafo, dedicatório. Gente, essa mulher, se vocês forem lá no YouTube da Ângela e ver a Ângela de 2020, nas primeiras lives, tão tímida. Ângela, parabéns. Olha essa mulher que você construiu de 2018 para cá. O maior mérito, a sua tese é uma materialização da pessoa, do indivíduo, né? Que você construiu a partir de 2018, que a cultura marcou muito, né? Esse período. Cara, que admiração, é admirável. Eu imagino que a dona Glaí deve ter muito orgulho dessa filha. Então, parabéns por não ter tido vergonha de dar cara a tapa, porque a gente sabe como que funciona a igreja. Então, parabéns pelo texto excelente, que texto bonito, que texto bem escrito. E eu não vejo a hora de ler todinho, de deglutir, e se os colegas quiserem, eu também quero muito, né, a gente fazer esse curso com você e provar que é possível fazer um excelente trabalho virtual e fora dos muros da academia, como você falou ontem. Então, já está sendo feito aqui. Parabéns pela sua tese, parabéns. Nada vai tirar o seu mérito. Essa pessoa aí agora, que está com esses óculos lindos iguais aos meus, essa mulher linda que você tem construído, né? Que você vai continuar construindo, essa pessoa linda, né? Você tem construído e vai continuar construindo. Parabéns por tudo que você tem, pelo seu acervo, pelo trabalho lindo da Paula. Eu tive o prazer de olhá-los de perto. Você merece ter o que você quer, sabe? Você construir esse espaço, né? Esse espaço de troca, esse espaço de conhecimento com as réplicas, sem sequestro. É muito bom saber que a gente pode ter alguém que tem essa ideia, né? Em meio tanto negacionismo, ignorância, fake news, apologia da ignorância. Você foi lá. Uma vez, gente, eu falei com a Ângela, numa das primeiras aulas, eu falei, Ângela, o povo quis matar Xerá, você foi lá e ressuscitou Xerá. Ressuscitou Xerá, Ângela. Não tem para ninguém, ela já está Um espaço que não cabe nem eu aqui, porque a Cláudia teve aqui onde eu moro, né? Um lugar que quase não cabe eu enchi de a cheirar aqui dentro. Gente, ela ressuscitou a Xera. Vocês têm que ver, só indo lá, vendo de perto, como eu pude ver. Que coisa linda, num espaço que não era para ser, não era para ser, né? Não era para ser o que é esse espaço lindo de interação, os livros, tudo, essa biblioteca que você construiu, Ângela. Eu desejo muito que você tenha o espaço que você deseja e que você merece. Né? Tendo um banheiro já dá bom, porque o mais difícil é usar o banheiro da casa da minha mãe. E o espaço de exposição, né? Um espaço de exposição, que o seu livro esteja lá para vender, sabe? Você merece isso. De verdade, você merece, assim como a Glair também merece, sua família merece. Eu te desejo tudo de bom e, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. É muito bom saber que tem outra pessoa para a gente junto segurar as mãos, né? Muito bom. Tudo de bom para você, tá? E a gente se vê no próximo curso aí. Muito obrigada. Obrigada de coração, gente. E se forem citar o material dos slides, eu peço que só esperem para estar com o livro na mão para citar direto do livro, tá bem?
E agradeço toda a presença, obrigada pelo carinho. E não percam as lives, tá? E se puderem chamar mais gente para o canal, ali é um espaço que a gente pode construir mais coisas também, tá bem? Um beijo, gente. Ótimo final de semana. Obrigada pelo trabalho, se cuidem. Tá? Até mais, pessoal.